Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estiver assistindo. Eu sou Alex, amigo de vocês, começando hoje mais um programa Palavra Viva. Hoje é dia 29, sexta-feira. Deixa eu arrumar a câmera aqui. 29 de agosto, uma bela sexta-feira para nós todos, uma bela sexta-feira para você. Hoje, mais um dia que o Senhor fez na minha e na sua vida, o qual Deus, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Yahvé, Todo-Poderoso, criou para que eu e você tivéssemos esse momento aqui com o nosso Deus. Pois muito bem, iniciando mais um dia no programa Palavra Viva. Que você tenha um ótimo dia, Deus abençoe o seu dia, fique aí, não saia daí, porque hoje nós vamos continuar na nossa leitura expositiva da Palavra de Deus, na versão NVT, Bíblia Sagrada, nova versão transformadora, na Bíblia Filamente, aonde essa Bíblia tem um aplicativo e no aplicativo você tem tudo para você estudar e aprender da Palavra de Deus cada vez mais. Então não perca tempo, compre essa Bíblia, baixe o aplicativo, tem um QR Code aqui dentro da Bíblia, você escaneia o QR Code e você faz a sua inscrição. Você se inscreve no APAP, muito simples, só uma conta de Gmail, que é a própria conta que você usa no seu celular, de contato, e uma senha para você logar, entrar, criar o login na Bíblia Finalmente, e aí você vai estar todos os dias acompanhando aqui comigo a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Tá? Então, não se esqueça, fique aí, acompanhe comigo, eu sou Alex César, todos os dias, quando dá certo, trazendo aqui para você mais um programa chamado Programa Palavra Viva, no canal no YouTube. O canal no YouTube é Palavra do Avivamento, porque eu tenho por certo e certeza, diante da leitura da Palavra de Deus, por todo o histórico das igrejas de todos os tempos, todas as épocas, só haverá uma transformação, só haverá uma mudança dentro das nossas igrejas se houver a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Tem que começar uma leitura, uma campanha, alguma coisa dentro das igrejas, tem que começar a criar programas dentro da igreja que promovam a leitura expositiva da Palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse. Sem essa leitura, não haverá avivamento no nosso país. E o pior, muitos dos crentes, dos cristãos, na realidade, está caminhando o nosso país e a nossa nação a um estado dos comuna. É isso mesmo. Os próprios cristãos, dentro do nosso país e a nossa nação, está ajudando a fomentar o caminho para a comuna. Tá? E isso tem como base, há muitos tempos atrás, há muitos anos atrás, desde a Reforma Protestante, tá? O mal, o maligno tem trabalhado diariamente, todos os dias, incansavelmente, para levar a Igreja de Deus, o povo de Deus, a um estado de comuna. E isso está cada vez mais avançando em nosso país, e o inimigo tem tomado dessas oportunidades para estar conduzindo o nosso país, a nossa nação, a um estado de comuna. Então precisamos acordar e precisamos alertar o povo de Deus que só haverá uma transformação dentro das igrejas e uma mudança no nosso país se o povo de Deus, se a Igreja de Jesus Cristo voltar a ter a mesma sede que tinha na época da Reforma Protestante, começando por Martim Lutero e todos os outros reformadores
na Inglaterra, na Europa, que colocaram como prioridade dentro da igreja a leitura expositiva da palavra de Deus. Sem essa leitura expositiva, não haverá transformação de vida, não haverá mudança de vida. Já não tem mudança de vida. Pessoas estão vivendo dentro das igrejas, achando que são verdadeiros filhos de Deus, achando que têm comunhão com Cristo, achando que têm uma vida plena, quando na realidade elas não têm vida nenhuma. Elas continuam ainda presas nos seus vícios, nas suas bocas sujas, nas suas raivas, nas suas ofensas, no seu ódio pelo mundo e pelas pessoas, né? Vivendo vida de intriga, confusão, briga, desavença. Tudo isso tem acontecido e vivido dentro da igreja. Em todas as igrejas tem acontecido isso. Temos igrejas fracas, pastores e líderes fracos que não têm mais coragem de colocar e aplicar, de ensinar as verdadeiras doutrinas da palavra de Deus, de conviver com os irmãos, de viver na casa dos irmãos, discipulando um a um, ensinando a correta justiça de Deus dentro da própria palavra de Deus. Não há pastoreio, os crentes estão entregues a si mesmos, vivendo uma vida segundo o padrão deste mundo, buscando prosperidade, bem-estar social, riqueza, procurando ostentar as coisas dessa vida. Tudo isso tem prejudicado a igreja e tem colocado a igreja no estado de uma igreja que tem nome, mas está morta e precisa ser reavivada. Por isso aqui no programa Palavra Viva e no canal Palavra do Avivamento, tenho como missão alertar e trazer, tentar dizer para esses irmãos, para essas igrejas, para esses pastores: precisamos urgentemente voltar à leitura expositiva da palavra de Deus, que nem eu faço aqui no meu programa. Não custa nada os pastores começar. Vocês perdem tempo com tantas coisas dentro da igreja que na realidade não serve para nada. É um monte de lixo que não tem serventia nenhum para conduzir o homem à piedade, para conduzir o homem à santificação diante de Deus. Jesus deixou bem claro lá no Evangelho de João. Esse é o Evangelho, tema dessa mensagem. Evangelho de João 6,63. Evangelho de João 6,63 diz assim: 6,63. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, as palavras de Jesus é espírito e é vida. Mas como as pessoas terão espírito e vida se não leem a palavra de Deus? Se não tem como padrão a leitura expositiva da palavra de Deus. Tem a leitura expositiva nas igrejas, nas casas. Não haverá mudança, não haverá transformação. Porque o Espírito de Deus usa como ferramenta para transformar as vidas é a própria palavra de Deus. O Espírito de Deus usa como base para fazer uma vida nova, para gerar um novo espírito, um novo ser humano. Usa como base as informações que está na palavra de Deus. Então, se os irmãos não lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se não tem essa comunhão, se não tem essa relação íntima com Jesus Cristo através da leitura da palavra dele, não há mudança de vida a cada indivíduo dentro da igreja. Por isso, igreja fraca, mornas, frias e mortas, que não servem para nada. Então, por isso, fica aí comigo, porque aqui nós temos no programa Palavra Viva e no canal Palavra do Avivamento, no Substack e no Robo e no Facebook ao vivo agora aqui. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Temos esse programa como leitura da palavra de Deus. Então fica comigo, porque muitas vezes você diz que não consegue ler porque não consegue entender. Então aqui comigo você vai acompanhar uma leitura numa
Fala, meu Deus do céu. Numa Bíblia, numa versão fácil de compreensão e entendimento, que é a NVT, e ainda tem os esboços da explicação de cada capítulo aqui ao vivo. Então nós sempre temos aqui, né? Eu sempre trago aqui, né? A explicação dos capítulos da Bíblia que eu leio, e você assim vai poder entender. Então fica comigo aqui. Se você está caindo de paraquedas, tem um link aqui em cima na descrição do vídeo no Facebook, e no Hub e no Substack é abaixo, na descrição abaixo. No Facebook está acima, que é o meu canal. Vai lá e se inscreve no meu canal, porque o Facebook vai deletar esse vídeo daqui 30 dias. Só pode ficar 30 dias. Então clica no link, vai te levar para o capítulo 3 de Gênesis. Começa lá a assistir essa playlist até chegar aqui no 1 Samuel capítulo 19, 20 e 21. Então venha comigo nessa leitura maravilhosa. Se inscreva no canal. No final eu vou deixar 3 links aí para vocês começar a leitura expositiva da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor maravilhoso, porque não há outro Deus além do Senhor. Santo, santo e bendito é o teu nome, meu Pai amado e Pai querido. Abençoa, Senhor, esse programa Palavra Viva, no canal Palavra do Avivamento. Que esse programa seja abençoado, que o Senhor abençoe o YouTube, Facebook, YouTube e Hubble e Substack. Os algoritmos não impeçam desse vídeo ser passado para muitas pessoas. Então abençoa, Senhor, YouTube, Facebook, Hubble e Substack, para que esse programa possa ser levado para milhares e milhões de pessoas nesse país. Abra as portas desse algoritmo, Senhor. Que esse algoritmo tenha como objetivo espalhar cada vez mais esse meu programa Palavra Viva para muitas e milhares e milhões de pessoas por todo o Brasil e até fora do Brasil, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas, para que elas entendam que é urgente a leitura da palavra de Deus expositivamente de Gênesis e Apocalipse. Então, Senhor, abençoe este programa, abençoa a vida de cada um que vai assistir agora. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, assim, meus amados irmãos, vamos dar início hoje aqui no programa Palavra Viva, a leitura de mais 3 capítulos da Palavra de Deus. Bom, então, vamos lá para a nossa leitura. Vai aparecer aqui do lado. Esse é o vídeo 8, 1 Samuel 19, 20 e 21, o ponto de virada. Davi, o fugitivo, perseguido por Saul. Então Saul persegue Davi. Nos capítulos 19, 20 e 21 do livro de 1 Samuel, a relação entre Davi e o rei Saul se desintegra por completo. O que começa com um ciúme de Saul, se transforma em uma perseguição implacável e mortal. Esses 3 capítulos marcam a transição de Davi de um herói nacional para um fugitivo, estabelecendo um conflito central na história de Israel. O início da perseguição, mas não vamos ler o início da perseguição, mas vamos ler sim a Bíblia, o capítulo 19. Então vamos aqui para a nossa leitura, o capítulo 19. Fica comigo, acompanha a leitura aqui, não saia daqui, fique nessa leitura, tá bom? Que é uma leitura abençoada. Saul instigou seus servos e seu filho Jonatã a matarem Davi. Mas Jonatas, por causa de seu grande afeto por Davi, contou-lhe os planos de Saul. Meu pai busca uma oportunidade para matá-lo, disse ele. Amanhã cedo você precisa encontrar um lugar para se esconder. Pedirei a meu pai que saia comigo até o campo e falarei com ele a seu respeito. Então lhe contarei tudo o que consegui descobrir. Na manhã seguinte, Jonas falou com seu pai sobre Davi e disse muitas coisas boas a respeito dele. O rei não deve pecar contra seu servo Davi, disse Jonas. Ele nunca fez nada para prejudicá-lo, sempre o ajudou como pôde.
o Senhor se esqueceu da ocasião em que ele arriscou a vida para matar o guerreiro filisteu e, assim, o Senhor deu grande vitória a Israel? Certamente o Senhor se alegrou naquela ocasião. Então por que pecar matando um homem inocente como Davi? Não há motivo algum para isso. Saul atendeu Jonatas e jurou: tão certo como vive, tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois Jonatas chamou Davi e contou-lhe o que havia acontecido. Em seguida levou Davi até Saul, e Davi voltou a servi-lo como antes. Houve guerra novamente e Davi conduziu as tropas contra os filisteus. Ele os atacou e os derrotou com tamanha fúria que eles bateram em retirada. Um dia, porém, quando Saul estava sentado em casa, com uma lança na mão, outra vez o espírito maligno enviado pelo Senhor se apoderou dele. Naquela mesma noite, Davi fugiu e conseguiu escapar. Saul enviou soldados para vigiar a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse na manhã seguinte. Mical, porém, esposa de Davi, o alertou: se você não fugir essa noite, pela manhã está morto. Então ela ajudou a descer por uma janela, e ele correu e escapou. Em seguida Mical pegou um ídolo do lar, colocou-o na cama, cobriu-o com um cobertor e pôs uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Quando os oficiais de Saul vieram prender Davi, Mical lhes disse que ele estava doente e não podia sair da cama. Saul, porém, enviou os oficiais de volta para prenderem Davi. Tragam-no aqui com cama e tudo, para que eu mate, ordenou. Mas quando chegaram para levar Davi, descobriram que na cama havia apenas o ídolo do lar, com uma almofada de pelos de cabra na cabeceira. Saul perguntou a Mical: por que você me traiu e deixou meu inimigo escapar? Foi obrigado a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar se eu não o ajudasse. Assim Davi escapou e foi a Ramá para encontrar-se com Samuel e contou-lhe tudo o que Saul havia feito. Então Davi foi morar com Samuel em Naiote. Quando Saul foi informado que Davi estava em Naiote, em Ramá, enviou oficiais para o prenderem. Chegando lá, viram Samuel à frente de um grupo de profetas que profetizavam. Então o Espírito de Deus se apoderou dos oficiais de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul ouviu o que havia acontecido, enviou outros oficiais, mas eles também profetizaram. A mesma coisa aconteceu com o terceiro grupo. Por fim, o próprio Saul foi a Ramá e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco, onde estão Samuel e Davi? Perguntou ele. Alguém informou: estão em Naiote, em Ramá. Mas no caminho para Naiote, em Ramá, o Espírito de Deus veio até mesmo sobre Saul, e ele também profetizou até chegar em Naiote. Saul rasgou suas roupas e, despido, deitou-se no chão o dia todo e a noite toda, profetizando na presença de Samuel. Por isso surgiu um ditado popular: acaso Saul também é profeta? Aqui a gente vê, né, a condição. Como é que está esse povo e como é que está Saul, né? É lastimável. Então vamos para o discernimento desse capítulo. O início da perseguição, capítulo 19. No capítulo 19, o ciúme de Saul atinge um novo nível de violência. Ele não apenas tenta matar Davi com uma lança pela segunda vez, mas também ordena abertamente que seu filho Jonatas e seus oficiais o matem. Jonatas, no entanto, é leal a Davi e intercede por ele, convencendo o pai a jurar que não o mataria. A paz, no entanto, é breve. A perseguição de Saul recomeça e Davi é forçado a fugir de sua própria casa. Com a ajuda de sua esposa Mical, filha de Saul,
filha de Saul. Mical salva Davi da morte, certa, usando uma estátua e uma pele de cabra para enganar os mensageiros do pai. A partir desse ponto, a fuga de Davi se torna uma jornada perigosa. A fuga de Davi o leva a Samuel, na cidade de Ramá. Saul, ainda obcecado em matar Davi, envia mensageiros para prendê-lo. No entanto, o Espírito de Deus se manifesta sobre os mensageiros e sobre o próprio Saul quando ele chega ao local, fazendo com que eles profetizem em vez de perseguir Davi. Este evento mostra que a proteção de Deus está sobre Davi, mesmo diante de uma perseguição tão intensa. Aprofunda a ruptura definitiva e a lealdade de Jonas. Capítulo 20. Então vamos ler o capítulo 20. Davi fugiu de Naiote em Ramá e se encontrou com Jonas. O que eu fiz? Disse Davi. Qual é o meu crime? Que pecado cometi contra seu pai? Para que ele esteja tão decidido a me matar? Isso não vai acontecer, respondeu Jonas. Você não será morto. Ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, até mesmo as coisas de pouca importância. Sei que meu pai não esconderia de mim algo dessa natureza. Não é assim. Então Davi fez um juramento diante de Jonas. Seu pai, sabendo muito bem de nossa amizade, disse a si mesmo: não contarei a Jonas, ele ficaria magoado. Mas tão certo como vive o Senhor e como você mesmo vive, eu estou apenas um passo da morte. Jonas perguntou: o que posso fazer para te ajudá-lo? Davi respondeu: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Sempre me sentei com o rei para comer nessa ocasião, mas amanhã me esconderei no campo e ficarei ali até o entardecer no terceiro dia. Se seu pai perguntar onde estou, diga a ele: Davi insistiu que eu o deixasse ir para casa, em Belém, participar do sacrifício que toda a família dele oferece a cada ano. Se ele disser está bem, então você saberá que não corro perigo. Mas se ele se enfurecer, você saberá que ele está decidido a me fazer mal. Mostre-me sua lealdade como amigo, pois assumimos um compromisso solene diante do Senhor. Se por acaso você acha que cometi alguma ofensa contra seu pai, mate-me você mesmo, aqui e agora. Não é necessário me entregar a seu pai. Nunca, exclamou Jonas. Você sabe que se eu tivesse qualquer suspeita de que meu pai planejar matá-lo, avisaria você no mesmo instante. Então Davi perguntou: como saberei que seu pai ficou irado? Jonathan respondeu: venha ao campo comigo. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: promete diante do Senhor, o Deus de Israel, que amanhã, ou no máximo depois da manhã, a esta hora, conversarei com meu pai e avisarei você logo em seguida do que ele pensa a seu respeito. Se ele falar a seu respeito de modo favorável, informarei a você. Mas se ele estiver irado e quiser matá-lo, que o Senhor me castigue severamente se eu não avisar você, para que possa escapar em segurança. Que o Senhor esteja com você e como esteve com meu pai. E que você me trate com o amor leal do Senhor enquanto eu viver. Mas se eu morrer, trate minha família com esse amor leal, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os seus inimigos. Então Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi e sua descendência e disse: que o Senhor destrua todos os seus inimigos, destrua todos os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois Jonatas o amava como a si mesmo. Então Jonatas disse: amanhã celebraremos a festa da lua nova. Darão por sua falta quando virem que seu lugar à mesa está vazio. Depois da manhã, ao entardecer, vá ao lugar onde você se escondeu antes e espere ali, junto à pedra de Ezel. Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse um alvo. Então mandarei um ajudante trazer de volta as flechas. Se você me ouvir dizer, ele
a ele: as flechas estão deste lado, saberá tão certo como vive o Senhor que tudo está bem e que não há perigo algum. Mas se eu disser a ele: vá a mais para a frente, as flechas estão adiante, significará que você deve partir de imediato, pois o Senhor manda ir embora. E que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade que existe entre nós. Então Davi se escondeu no campo, e quando começou a festa da lua nova, o rei sentou-se para comer, ocupou seu lugar de costume, encostado à parede, com Jonatas sentado diante dele, e Abner ao seu lado. O lugar de Davi, porém, ficou vazio. Saul não disse nada sobre isso naquele dia. Depois pensou: deve ter acontecido algo que deixou Davi extremamente impuro. Mas, quando o lugar de Davi também ficou vazio no dia seguinte, Saul perguntou a Jonatas: por que o filho de Jessé não veio para a refeição, nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu com insistência para ir a Belém. Disse: por favor, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade. Meu irmão exigiu que eu estivesse presente. Portanto, peço que me deixe ir ver meus irmãos. Por isso ele não está aqui à mesa do rei. Saul se enfureceu com Jonatas e disse: seu traidor, filho de uma prostituta, pensa que não sei que você quer que ele seja rei, para sua própria vergonha de sua mãe? Enquanto esse filho de Jessé viver, você jamais será rei. Agora vá buscá-lo para que o mate. Por que ele deve morrer? Perguntou Jonatas a seu pai. O que ele fez? Então Saul atirou uma lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Com isso, Jonatas viu que seu pai estava mesmo decidido a matar Davi. Enfurecido, Jonatas levantou-se da mesa e durante o segundo dia da festa recusou-se a comer, frustrado pelo modo como seu pai havia desonrado Davi publicamente. Na manhã seguinte, como combinado, Jonatas foi ao campo e levou consigo um ajudante para apanhar as flechas. Disse ao ajudante: comece a correr, para que eu possa encontrar as flechas quando eu as atirar. O ajudante correu e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o ajudante estava quase chegando ao lugar onde a flecha havia caído, Jonatas gritou: a flecha está mais à frente, rápido, não fica aí parado. Então o ajudante apanhou a flecha e correu de volta para seu senhor. O ajudante não suspeitava de nada, apenas Jonatas e Davi entendeu o sinal. Então Jonatas entregou o arco e as flechas ao ajudante e ordenou que o levasse de volta à cidade. Assim que o ajudante foi embora, Davi saiu de seu esconderijo no lado sul da pedra de Ezel. Davi se curvou diante de Jonatas 3 vezes com o rosto em terra. E quando se beijaram e se despediram, ambos choraram, especialmente Davi. Por fim, Jonatas disse a Davi: vá em paz, pois juramos lealdade um ao outro. Em nome do Senhor, que o Senhor nos ajude a preservar para sempre o forte laço de amizade entre nós e entre nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Então tá aqui, né? O rei Saul de novo, Saul, né? Um espírito mau da parte de Deus vem sobre Saul e assim leva Saul a sempre viver essa dicotomia em que ele agora não vai ser mais de dicotomia, né? Ele não vai mais ficar indo e voltando com Davi, porque agora ele realmente quer o fim de Davi. Mas Deus guarda Davi e vai livrar Davi. Deus está usando o próprio filho do rei para poder livrar Davi. Então vamos para o discernimento desse capítulo. O
capítulo 20 é um dos mais comoventes de 1 Samuel. Ele sela a ruptura definitiva entre Davi e Saul e ressalta a profunda amizade entre Davi e Jonatas. Davi e Jonatas elaboram um plano para testar as intenções de Saul. Davi se ausenta do banquete da lua nova do rei, e Jonatas observa a reação de seu pai. A fúria de Saul é clara e aterrorizante. Ele não apenas se enraivece com a ausência de Davi, mas também revela seu ódio profundo e perseguição contra ele, chegando ao ponto de tentar matar o próprio filho, Jonatas, com uma lança. Esse episódio mostra a loucura e a crueldade do rei e confirma a Davi que sua vida corre perigo. A amizade de Davi e Jonatas é consolidada com uma aliança sagrada. Jonatas reconhece a unção de Deus sobre Davi e promete protegê-lo, mostrando uma lealdade que ultrapassa a lealdade a seu próprio pai e seu reino. A despedida dos dois amigos é emocional e simboliza o fim da vida de Davi na corte e o início de sua vida como fugitivo. Aí vem o capítulo 21, né? A fuga e o engano. De 9, capítulo 21. Mas vamos para a leitura da Bíblia do capítulo 21. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Jesus existia no princípio com Deus. Davi foi à cidade de Nob para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. Por que você está sozinho? Perguntou. Por que ninguém o acompanhou? O rei me enviou para tratar de um assunto secreto, respondeu Davi. Pediu que eu não contasse a ninguém porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver. Não temos pão comum, respondeu o sacerdote, mas há o pão sagrado que você pode comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente. Davi respondeu: Nunca permito que meus homens toquem mulheres quando saímos a uma campanha. E se eles permanecerem puros em viagens, e se eles permanecem puros em viagens comuns, quanto mais nessa ocasião. Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia tinha sido substituído por pães frescos. Doeg, um edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: Você tem alguma lança ou espada? O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: Tem apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolado num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui. Dê-me essa espada, respondeu Davi. Não há outra melhor que ela. Então Davi fugiu de Saul e foi até Aques, rei de Gade. Os oficiais de Aques, porém, disseram: Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é a ele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares? Davi ouviu esses comentários e teve muito medo do que Aques, rei de Gade, poderia fazer com ele. Por isso agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aques disse a seus homens: Precisam me trazer um doido? Temos doido suficiente aqui. Por que trouxer alguém assim ao meu palácio? Aí aqui encerra essa leitura, né? E vamos para o discernimento que Davi agora tem que passar por doido, né? Veja a condição do homem
segundo o coração de Deus. A luta e as batalhas que ele teve que passar, a ponto de se tornar um positivo na sua própria terra, no seu próprio povo, onde o rei quer a morte dele e quer a cabeça do próprio Davi. Mas vamos para o discernimento do capítulo. A fuga e o engano em Nob, capítulo 21. No capítulo 21, Davi começa sua vida como fugitivo. Ele viaja para a cidade de Nob, onde encontra o sacerdote Aimeleque. Desesperado e faminto, Davi inventa uma história para justificar sua presença e pede pão e uma espada. O sacerdote, com medo de Saul e sem saber que Davi estava fugindo, dá-lhe os pães da propiciação, que eram sagrados e reservados apenas para o sacerdote. Ele também lhe entrega a espada de Golias, que estava guardada no santuário. Esse evento é crucial, pois tem duas implicações. Primeira, mostra o desespero e a necessidade de Davi, que o leva a mentir para conseguir o que precisa. 2. Mais tarde, a ajuda de Aimeleque será usada por Doeg, o edomita, para denunciar os sacerdotes a Saul, resultando no massacre dos sacerdotes em Nob. Capítulo 22. Davi continua... Não, 22 não, porque eu não vou ler o 22, né? O 22 está aqui, mas não vou ler o 22. Então, peraí. Até 21. O capítulo 22 aqui, mas é só até o capítulo 21 só. Não, é a continuação. Davi continua sua fuga. O 22 aqui. A fuga vai continuar no capítulo 22. Davi continua sua fuga, indo para a cidade do filisteu de Gade, na terra de Golias. Temendo ser reconhecido e entregue, Davi finge-se louco para escapar. Esse episódio revela sua vulnerabilidade e sua capacidade de sobreviver em situações de grande perigo, usando a astúcia para se proteger. Resumo do discernimento. Esses 3 capítulos documentam o ponto de vista de virada na vida de Davi. Capítulo 19. O ciúme de Saul se torna uma perseguição oficial e aberta. Davi é forçado a se esconder. No capítulo 20, a amizade entre Jonatas e Davi é o ponto central. A lealdade de Jonatas sela a inevitável ruptura entre Davi e Saul. Capítulo 21. Davi se torna um fugitivo. Suas ações em Nob e Gate revelam sua vulnerabilidade e sua capacidade de sobrevivência, mas também preparam o palco para as tragédias e consequências futuras. Junto, esses capítulos mostram o declínio de Saul, consumido pelo ciúme e pela loucura, do início da ascensão de Davi. Que, embora perseguido, mostra que Deus está com ele em cada passo de sua jornada. E assim, né, encerra esse capítulo, mais um capítulo aqui, né, na vida de Davi e no primeiro livro de Samuel, né? Então nós lemos o capítulo 19, 20 e 21. Amanhã, se der, né? Amanhã sábado, não sei se vai dar. Por segunda-feira nós vamos ler o capítulo 22, 23 e 24. Tá? Então, muito obrigado por cada um de vocês que ficou aqui, que esteve comigo. Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Que vocês estejam sempre presentes. Não esqueçam, tá? E esse é o programa Palavra Viva, no YouTube, canal Palavra do Avivamento. Tá? Então, muito obrigado.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês fiquem comigo, compartilhem esse vídeo, mande para mais pessoas, deixa o like, deixa alguma dúvida. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, deixa nos comentários para mim no Facebook ou no YouTube, para que eu possa estar tirando qualquer dúvida de vocês. Vocês podem deixar, tá bom? Comentários aí, se vocês precisarem de algum esclarecimento, de alguma coisa a mais, coloca nos comentários. Eu posso falar com vocês, né, por esses dias agora, né, não depois de muito tempo que esse vídeo tiver colocado, né, eu posso, né, deixar meu número de WhatsApp e posso conversar pessoalmente com você através de mensagem, tirar dúvidas. É só você aí nos comentários no YouTube deixar seu número do seu WhatsApp. Assim que eu ver, eu entro em contato com você e apago já o seu número aí para não ficar público, tá? Ou você pede para mim que eu deixo o número do meu WhatsApp aí e você entre em contato comigo se você quiser tirar alguma dúvida de alguma coisa a respeito da Bíblia, da palavra de Deus. Então vamos orar e encerrar mais hoje, mais esse capítulo, mais essa leitura maravilhosa da palavra de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um que assistiu, de cada um que acompanhou. Derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida de todos esses, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa e guarda a vida de cada um. Abençoa esse final de semana da vida de cada um. Senhor, guarda, protege e livra do mal todas essas pessoas, Senhor, que estão acompanhando agora, ao vivo pelo WhatsApp, pelo Facebook, e todos que vão assistir depois pelo Substack, pelo Robo e pelo YouTube. Abençoa essas plataformas, que elas possam disseminar esse programa, esse vídeo para todo o Brasil, para toda a nação do Brasil, em nome de Jesus, ó Pai. Que o algoritmo do YouTube não impeça desse vídeo ser espalhado por todo o Brasil. Que o Senhor abençoe o YouTube, abençoe o Facebook, abençoe o Robo e o Substack. Abençoe a vida de cada um que está assistindo agora, para a louvor e glória do teu nome, ó Deus. Assim eu agradeço por tudo, ó Pai amado, Pai querido. Amém e amém. Você que vai ficar aí Você que está assistindo pelo YouTube, eu vou deixar 3 playlists aqui, que é para você se inscrever no meu canal e começar essa leitura expositiva da palavra de Deus. Então tem aqui, né? Aqui vai ter 2 e aqui vai ter 1 do Gênesis. Clica aqui em Gênesis.